Shalom Adonai. Shalom Reverim. Shalom Hashem. Para fazer direito, né? Se for para fazer, tem que fazer direito, né? Glória a Deus, graça e paz, queridos, amém? Glórias a Deus, eu estou muito feliz com Jesus. Nós estamos comemorando, junto com a nação de Deus, a festa dos tabernáculos, nós conhecemos como Sucote. Então, eu queria que vocês se atentassem. Podem se assentar, podem se assentar. Se atentassem àquilo que Deus vai falar conosco aqui. Acredito que tudo quanto Deus projetou para essa noite, assim será conforme a sua vontade e o seu querer. Eu pedi muito a Deus a queimação de sua palavra e obviamente eu iria ministrar acima dessa festividade. Todos sabem que o calendário judaico é diferente do nosso, mas é o mesmo período festivo, certo? E nós ainda estamos aprendendo, porque se de fato nós fôssemos adorar que nem eles adoram, entraríamos no mínimo aí de 7 a 8 dias de adoração. E não é uma adoração do jeito que uns ficam tímidos, acanhados, mas é uma adoração totalmente com força, pois Deus havia operado coisas grandes no meio do seu povo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 40, do versículo 34 em diante. Nós estamos festejando aqui a liberdade de um povo. Talvez você ache que eu vou me ater apenas ao Novo Testamento, porque tudo liga à cruz, tudo liga a Jesus, mas eu quero me ater na origem, na raiz, para que a gente possa discernir o porquê. E até os dias atuais, os judeus, e assim como aqueles que servem a Deus fielmente a sua palavra, festejam isso até os nossos dias. Amém? O texto nos diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantasse, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E você diz amém. Amém. Glórias a Deus. Então, querido, nós estamos aqui festejando. E, obviamente, quando eu parei para ler a palavra do Senhor, eu quis entender o porquê que os judeus comemoram e festejam essa data até o dia de hoje. A festa do tabernáculo nada mais é uma comemoração de um povo que peregrinou um período de tempo dentro do deserto. Por que comemorar isso? Porque o povo já havia sofrido demais. 430 anos aproximadamente dentro do cativeiro egípcio. E depois do cativeiro egípcio, o povo ainda vai experimentar mais 40 anos dentro do deserto. Obviamente Deus não queria que o povo ficasse todo esse tempo dentro do deserto, pois Deus havia destinado a eles uma terra prometida, e nós conhecemos como Canaã, a terra que emana leite e mel. Só que por conta da idolatria do povo, por causa da ausência de fé do povo, por causa da incredulidade, dureza do coração do povo, Deus lhe permitiu que o povo passasse por um período de tempo
dentro do deserto. E por que Deus permitiu? Será que Deus é um Deus mau, é um Deus ruim ou é um Deus cruel? É claro que não. Acredito eu que Deus preparou esse momento para poder lapidar o povo, pois dentro do deserto foi aonde o povo de Deus mais presenciou milagres. Dentro do deserto foi aonde a maioria dos acontecimentos proféticos aconteceram. E não apenas no período mosaico, mas também todo o período de profetas, juízes, reis e assim sucessivamente. Se você andar pelas ruas de Israel, você vai ver que até mesmo os grandes poderosos, os mais magistrados, os homens muito bem sucedidos, eles fazem cabana no quintal, eles já compram uma casa, um lugar com um quintal, um terreno grande, para que quando chegasse essa época, eles fizessem uma pequena cabana, uma tenda, onde, juntamente com a sua família, ou se eles quisessem acrescentar um pouco mais de gente, lembra que no período de Moisés houve um povo que, por causa da servidão do Egito, não tinha família completa, e aí o Senhor permitiu que eles dividissem o mesmo cordeiro, reunido com outras casas. Era mais ou menos isso que eles faziam, reuniam o povo e festejavam a Deus. E para que eles festejavam a Deus, pastor Bruno? Por todos os benefícios que o Senhor havia lhe feito. Porque se Deus não estivera com o povo no deserto, eles não teriam sobrevivido. Por que criar uma tenda e adorar a Deus numa tenda, se eu posso muito bem adorar num templo ou adorar muito menos dentro da minha própria casa? É porque o povo queria de alguma forma expressar a Deus um sentimento de gratidão, um sentimento de adoração por tudo quanto o Senhor lhe havia feito. E gente, eu não estou falando de algo supérfluo, eu não estou falando de algo superficial, eu não estou falando de algo que é visível ou apalpável. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, o livro de Êxodo está dividido em 3 propósitos. E isso aqui é muito interessante, porque quando eu li todo o livro de Êxodo, eu entendi porque o povo começou a festejar a Deus em tabernáculos até o dia de hoje. Só lendo todo o livro de Êxodo para você compreender. E quem lê o livro de Êxodo se emociona, se empolga, porque vê o cuidado de Deus mesmo mediante ao deserto. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa introdução para aplicar isso na vida de alguém. Não importa se você está vivendo o deserto da sua vida, mas aprenda uma coisa: o mesmo Deus que tira de dentro do Egito, Ele anda contigo no deserto, vai contigo até a terra prometida. E tenho mais uma notícia para te dar: Ele está aqui conosco nesta noite. É por isso que o mínimo que nós podemos fazer diante da presença dEle é festejar. Pastor, eu não tenho uma palavra para dedicar a Deus, o quanto eu estou feliz, o que eu estou sentindo. Então aí entra as festas dos judeus. Quando faltar palavras para agradecer, quando faltar palavras para adorar, o povo diz: Senhor, não só os meus lábios te adoram, mas os meus pés te adoram, as minhas mãos te adoram, o meu corpo te adora. Então, porque o povo começa a festejar isso? Por causa do livro de Êxodo e seus 3 propósitos. O livro de Êxodo está dividido em 3 partes. Quantas partes, gente? Pode melhorar 10 vezes. Não sei se você está com frio, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Quantas partes é dividido o livro de Êxodo? Eu denominei como os 3 P's. Por quê, pastor? Porque são as 3 partes. Primeira parte se cumpre do capítulo de número 7 até o capítulo de número 15. Qual é a primeira parte que levou o povo a adorar a Deus até o dia de hoje? É porque aqueles judeus, os ortodoxos, os judeus de linhagem, de raiz, eles entenderam que do capítulo 7 até o capítulo 15 houve a proteção de Deus.
capítulo 7 ao capítulo 15 é o primeiro propósito, qual? Proteção de Deus. Deus protegeu o seu povo de todas as pragas que eles haviam lançado sobre o Egito. Quem lembra disso? Diga amém. Amém. Lembra da morte dos primogênitos? Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, mandem que mate um cordeiro, pegue o seu sangue e passa no umbrais das portas. Para quê? Para que quando for a meia-noite, o anjo da morte passar aonde tiver a marca do cordeiro, ele passará por diante, isto é, ele vai ter que dar a volta, ele vai ter que ir embora, ele não vai poder tocar. Só que olha, há algo muito mais profético nisso, porque ele diz assim: e depois de passar o sangue, aspergir o sangue, você leva o cordeiro também para dentro de casa e come juntamente com a sua família. Por quê? Porque não adianta ter sangue nos umbrais se não tiver o cordeiro dentro da casa. O que é o sangue na porta? Talvez o jejum, a oração, o livramento, mas o cordeiro dentro da casa é ele habitando entre nós. Quando eles estavam dentro do Egito, Deus livrou eles das pragas que havia enviado. E por que é símbolo da proteção de Deus, pastor? Porque depois das pragas, depois que Faraó libera com que Moisés vá com o povo novamente para a terra que Deus havia prometido, o Senhor endurece o coração mais uma vez de Faraó. E aí Faraó monta todo o seu exército, você lembra da história? E vai atrás daquele povo, porque ele se arrepende, ele quer tomar de volta para si, ele quer se apossar. Mas a Bíblia diz que quando eles corriam e chegavam perto de alcançar o povo de Deus, os anjos faziam com que os bois tropeçassem, as rodas de seus carros quebravam, para que o povo de Deus tivesse tempo para chegar aonde Deus queria que chegasse. Deus protegeu o povo de Faraó e também protegeu do seu exército. Aonde mais Deus protegeu o povo, gente? Lembra quando eles estão diante do mar? Acaba o caminho, acaba para onde andar. O povo olha para Moisés e diz assim: não tinha sepulcro suficiente dentro do Egito para que você trouxesse nós para morrer aqui no deserto. Aí quando ele vai falar, pensar em falar com Deus, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que... Porque quem havia prometido para Moisés a terra? Quem foi que disse que o povo chegaria lá? Foi Moisés? Quem foi que falou? Se foi o Senhor que mandou falar, para que eu vou questionar? Eu só vou andar. Pastor, mas está acontecendo isso. Estão se levantando, estão me perseguindo. Deus está dizendo: a ordem ainda é para marchar. E aonde Deus protegeu? Abrindo o mar. Soprou com as suas narinas, conforme o cântico de Miriam. Com o sopro das suas narinas, Deus abriu o mar e o povo passou com seu pé a seco no meio do mar. Foi proteção de Deus. E quando o povo termina de passar, e Faraó com os seus soldados passam no meio também tentando alcançar, a Bíblia diz que o Senhor soprou mais uma vez e as águas se fecharam. Porque com Deus é assim: quando alguém carrega uma promessa, quando alguém carrega um propósito, podem tentar perseguir, podem tentar caluniar, podem até tentar fazer o mal, mas não vai conseguir. Eu quero profetizar que sobre a sua casa, sobre a sua família, há uma promessa de Deus e a ordem é: não para, avança, caminha, porque há uma promessa te esperando do outro lado. Você pode gritar amém? Temos o símbolo da proteção de Deus. Primeiro motivo de fazer com que o povo adorasse a Deus, a sua proteção. O primeiro P. O segundo P está no capítulo de número 15 até o capítulo de número 17. Lembra o que acontece depois que o povo atravessa? Corre, foge, passa pelo deserto. O que o povo começa a sentir? Sede. Começa a sentir fome. E aí começa mais uma vez a questionar. Aí a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus faz, capítulo de número 15, a partir do final do versículo,
vai dizer para nós que o Senhor, Ele pega as águas de um rio que chamava-se como Mara, eu acho que é esse o nome, e tornou aquela água que não era potável, não era bebível, e fez com que ela ficasse doce, para que o povo pudesse beber. Então, quando nós olhamos para o povo sedento, Deus dá água. O povo sente fome, e aí o que Deus faz? Deus faz com que maná desça do céu. O povo não pode juntar e guardar, porque todo dia é algo novo, todo dia é uma provisão, todo dia Deus ia sustentar, todo dia Deus ia conceder. E depois do pão, o povo já farto, não querendo mais maná, não querendo mais aquilo, a Bíblia diz que o Senhor envia cordonizes, envia carne. O profeta já pregou uma vez isso aqui, dizendo que o Senhor falou para o povo que eles iam se infartar tanto que ia sair pelos seus narizes, de tanto que eles iam comer carne. E aí, quando você olha para tudo isso, você se lembra que a primeira parte é proteção, e a segunda parte do livro de Êxodo é a provisão de Deus. Sabe por que o judeu comemora isso e não pede nada em troca, mas tira 7 dias apenas para adorar? Porque tudo que o povo precisou, Deus deu. Tudo que o povo precisou, Deus abençoou. Tudo que o povo queria, Deus enviou. E aí eu me lembro do salmista Davi dizendo que ele já foi jovem e depois de velho ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E é por isso que a gente tem que adorar a Deus com força, irmão. É por isso que a gente tem que glorificar Deus com força. Sabe por quê? Porque talvez você não tenha tudo o que você queria, mas o que você necessita, Deus está provendo. Deus está provendo água, Deus está provendo comida, Deus está provendo veste, Deus está provendo saúde, Deus está provendo trabalho. É por isso que o judeu adora. Porque além da proteção, dentro do deserto, o Senhor também concedeu a sua provisão. Nós servimos a um Deus de provisão. E aí, pastor? E aí que do capítulo 15 ao capítulo 17 é a provisão de Deus. E terceiro e último deles é qual, pastor? Do capítulo 19 até o capítulo 40, esse que nós acabamos de ler aqui, é só do tabernáculo, é só dos mandamentos, é só das leis, é só como deveria ser feito a arca, a tampa do propiciatório, a pia, o candelabro, tudo. Deus arquiteta tudo, projeta tudo e manda que Moisés fizesse um altar. E desse altar o povo teria que trazer um sacrifício e o Senhor acenderia o fogo. Por quê, pastor? Porque nós temos proteção, nós temos provisão, mas Deus estava preocupado mesmo era com a presença. Aleluia! Olha isso aqui, gente, isso é tão profético. Não sei se tu vai pegar isso no teu espírito do jeito que eu peguei em casa, mas para a proteção de Deus, contando do capítulo 7 até o capítulo 15, foram quantos capítulos? 8 capítulos destinados à proteção e provisão. Do capítulo de número 15 ao capítulo de número 17, contando com o capítulo 15, são 3 capítulos. Para falar sobre proteção, o Senhor usou 8 capítulos. Sobre provisão, usou apenas 3. Agora, quando se tratava da presença, Deus pega do capítulo de número 19 até o capítulo de número 40, e contando com o capítulo 19, são 21 capítulos. A gente se preocupa mais com a proteção e mais com a provisão. Deus está preocupado com a presença. Aleluia! Por quê, pastor? Porque não é as coisas que eu tenho que atrai a presença, mas é a presença que atrai as coisas que eu tenho. Deus olha para o povo e diz assim: será que vocês não sentem falta? Será que vocês não estão com saudade? Foram 430 anos distantes da presença de Deus, sem ouvir ninguém profetizar, sem ouvir ninguém falar da presença, sem ouvir falar dos mandamentos. Não havia profetas, não havia sacerdote, porque o povo havia se tornado escravo. E aí Deus volta, liberta o povo, protege o povo, providencia o povo. Por que tudo isso? Porque Deus estava preocupado em restaurar a presença. E é por isso que a gente
pega o contexto da Bíblia e inverte. Enquanto muitos estão preocupados com provisão e proteção, Deus está preocupado com a presença. Aleluia. Aleluia. Então deu glória, a luz deu glória. Aleluia. Quando você olha para o contexto, quando você olha para a narrativa bíblica, é a presença de Deus. Deus destinou do capítulo 19 até o final do livro de Êxodo a reconstrução do templo. E olha isso aqui, isso é tão forte, mas tão forte, que Deus olhou para o povo, viu a cabana que o povo fizeram e disse assim: Moisés, eu também quero uma cabana, eu também quero uma tenda, eu também quero habitar no meio do meu povo. Eu não quero que me coloquem fora do arraial, Moisés. Eu não quero que me coloquem no canto do arraial. Eu não quero que me coloquem a entrada ou a saída do arraial, Moisés. Eu quero que me coloquem no centro. Glória. Porque centro fala de foco, centro fala daquilo que é principal, centro fala daquilo que é algo. Deus não queria estar do lado de fora do povo. Deus não queria estar apenas numa entrada, numa saída. Deus queria estar no centro. Quando você está no centro de alguma coisa, você tem acesso a todas as direções. É Deus dizendo: eu quero estar em todas as áreas, Moisés. Eu quero estar com todos os povos. Eu quero estar com todas as famílias. Faz uma tenda para mim. E Deus está te convidando hoje a fazer uma tenda na sua casa, a fazer uma tenda no seu trabalho, para fazer uma tenda no seu ministério. Para quê, pastor? Para que ele habite, para que ele more, para que ele esteja com você. E é por esses três motivos que os judeus adoram. Tá, pastor, mas eu não sou judeu, não sou ortodoxo, não sou da linhagem, sou gentil, fui ligado, enxertado na videira. Por que é que eu tenho que adorar? Porque em setembro nós só gravamos, memorizamos a festa dos tabernáculos. Mas dentro do mês de setembro até o mês de início de outubro, nós temos 3 festas judaicas. 3 festas são comemoradas só no mês de setembro. Por isso que setembro é o mês mais importante para os judeus. Porque devemos adorar e festejar junto com eles. Porque a primeira festa deles começa na metade do mês. Há quem diga que é lá para o dia 15 de setembro. E qual é essa festa? Rosh Hashanah, que é a virada do ano. É o ano novo. É quando o povo se reúne. É quando o povo está junto. E a gente sempre fez da maneira errada. Olha como o judeu prospera. Olha como o judeu cresce. Olha como o judeu tem tanta presença de Deus. Quando nós passamos o nosso ano novo, nós comemoramos um ano que está entrando. Os judeus não comemoram uma viração de ano apenas. Eles comemoram a vida, eles comemoram a alma. É por isso que nós conseguimos, o nosso calendário é baseado de Jesus Cristo até o dia atual. Por isso nós contabilizamos como 2023. Mas para os judeus era desde a criação de Adão. É por isso que é um país que tem muitos e muitos anos, porque a viração do ano deles não é uma celebração de um ano que foi e outro que está se entrando, porque isso para discípulo, mas é o fato de eles terem conseguido passar mais um ano em vida. Porque Deus olhou para o seu povo e disse: se vocês chegaram até aqui, é porque a minha graça, a minha presença, a minha paz, a minha proteção, a minha provisão tem guardado o meu povo até aqui. E porque nós devemos agradecer a Deus, não só porque passamos mais um ano, mas porque nós chegamos até Ele. Muitos começaram 2023, mas não vão encerrar 2023. Muitos vão andar, perambular 2023, mas não chegarão a 2024. Todos os dias alguém dorme e não acorda. Todos os dias alguém vai para o hospital e não volta. Todos os dias alguém vai para baixo de 7 palmos. E todos os dias a Bíblia diz: nós somos entregues à morte. Mas a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos.
Querido, se nós chegamos até aqui, é um motivo para adorar a Deus. Sabe por que eles festejam? Porque os judeus sabiam que quem chegou até ali é porque fez por onde, conquistou, andou aprumado, andou endireitado, porque eles acreditavam que quem não passava era porque pecou, errou, falhou. Deus havia tirado o seu nome do livro da vida. Lógico que isso é suposição deles, mas o que eu quero aplicar para nós hoje aqui é isso. Celebrar a Deus na festa do tabernáculo é dizer: obrigado, Senhor, porque eu cheguei até aqui, e se não fosse por Ele, muitos não estariam aqui, mas por causa dele, Davi vai escrever seu salmo, capítulo, se eu não me falha a memória, número 4, e vai dizer assim: eu deitei e dormi e levantei, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Deus está te sustentando, meu irmão. Eu queria que você dissesse para pelo menos 3 pessoas: Deus está te sustentando. Diga aí: juntos vamos completar mais um ano. Sabe por quê? Porque antes de sair do lugar que você está, Deus te fez promessas. Antes de chegar à terra prometida, Deus havia prometido. Deus não te chama sem propósito, Deus não te chama sem rumo, e se Ele estabeleceu isso sobre você, você vai chegar. Você pode dizer amém? Você vai chegar. Você pode dizer amém? Você vai chegar. Será que você vai? Segundo motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus é porque depois dessa comemoração da viração do ano, eles passaram 10 dias de arrependimento, se humilhando, apresentando o seu pecado, e até que eles chegavam o dia do Yom Kippur. E o que eles faziam, pastor, nesse dia? Esse era o dia que eles jejuavam, sacrificavam a sua carne totalmente a Deus. Começava quando o sol se ponha, eles, uma hora depois, eles começavam ali o seu jejum, o seu propósito, e só entregavam na viração do dia seguinte. Eles não comiam, eles não bebiam. Tu vai rir? Mas eles faziam isso. E nem tomar banho eles tomavam. Que isso, pastor? Aí não dá. Aí é pesadão, aí não. Aí eu perguntei: por que não tomar banho, gente? É questão de higiene. Por quê? Aí você vai estudar, você vai ver. O judeu está em outro nível. Sabe por quê? Para apresentar de fato a natureza que eles são. Senhor, eu sou isso. Por trás de um perfume, por trás de uma maquiagem, por trás de uma bela roupa, por trás de um vestimento, eu sou assim, ó, podre, ruim. Porque diante da presença de Deus, ou quando nós estamos diante da presença de Deus, nós não somos nada. Você vai se lembrar de Isaías capítulo 6. No capítulo 1 ao capítulo 5 ele tinha ai para todo mundo: ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Mas quando chegou o capítulo 6, que ele viu o trono, os anjos voando, ele disse: ai de mim. Aleluia. Porque diante da presença de Deus é exposto tudo aquilo que eu sou. Então ele chegava esse dia para dizer: Senhor, eu não presto, eu não tenho valor, eu sou imundo. E aí alguém começa a olhar para eles e dizer assim: por que festejar se você é tudo isso? Porque mesmo sendo assim, eu estou aqui, eu cheguei aqui, e Ele me deu mais oportunidade de viver. Ah, querido, eu sei que mesmo a gente errando, a gente erra várias vezes, a gente peca por diversas vezes, a gente fraqueja. Quem nunca uma vez se flagrou fazendo aquilo que disse que não ia fazer mais, e ficou triste consigo mesmo, ficou choroso, disse: eu não vou pegar na Bíblia porque eu não sou digno, eu não vou orar porque eu não presto. Aí os judeus fazem ao contrário: quanto menos eles prestavam, mais diante de Deus eles ficavam. Porque para me limpar só diante daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que é limpo, daquele que é perfeito, e diante da presença de Deus, não é a sua impureza que deixa Ele impuro, mas é a sua pureza que nos torna
mas ela sabia, quando tocar, quem vai ser transformado vai ser eu, quem será curada será eu. É por isso que eles faziam isso, se reuniam para jejuar, e por fim eles faziam a festa do Sucote, que era dos tabernáculos. Tocava a cabana e reuniam-se e adoravam 7 dias a Deus, festejavam 7 dias ao Senhor. Isso é impressionante, porque a gente não consegue adorar 2 horinhas de culto. Já falei várias vezes isso, vou continuar falando. Das 9 horas da noite, o demônio das 9 bate no relógio e diz: não vai acabar não. Não, pastor, preciso ir para casa, tem coisa para fazer, tem isso, quer que eu chegue em casa? Vai maratonar ainda uns 3 capítulos, não posso dar nome? Não, para. De filmes, de séries, de desenhos. E aí depois que termina vai janta, depois que janta ainda vai ficar no celular mais não sei quantas horas. Se eu vou dormir cedo, eu cedo é meia-noite para 2 horas. Tem que acordar 5 depois do dia seguinte para poder ir trabalhar. Volta, toma o seu banho, vai para a igreja e volta aquele ciclo. Sabe o que é isso? Alguém que se acostumou com a presença. Que presença, pastor? Aquele costume, aquela rotina, aquela liturgia. Se acostumou. Será que vocês nunca pararam para pensar o porquê que Deus chamou Ezequiel no capítulo 47 para mergulhar 7 vezes? Para mergulhar, mais profundo? Ah, pastor, porque Deus queria intimidade. Ah, pastor, porque Deus queria mostrar coisas que só no profundo você vai ver. Só que olha isso aqui. De onde que saía aqueles rios que enchiam aquele lugar onde ele foi mergulhar? De onde saíam as águas que enchiam o rio onde ele foi mergulhar, gente? Ninguém lê essa parte. A Bíblia diz que saía de dentro do templo. E em Ezequiel 47, Ezequiel já era sacerdote dentro do templo. Se tem um rio dentro do templo, por que ele vai mergulhar só lá fora? E o rio que ele mergulhou lá fora, a água vinha diante do trono que saía de dentro do templo e enchia até lá. É porque ele estava acostumado com o lugar. Já sei quais as músicas. Se der oportunidade para fulano, já sei o que ele vai falar. Já sei o que ele vai pregar. Já sei como ele vai orar. Já sei como ela vai reagir. É alguém que se acostumou. É alguém que vai para o culto da mesma maneira que veio, fica. E da mesma maneira que veio, vai embora. É alguém que acostumou com a presença. E aí os judeus pegam esse tempo festivo para adorar como se não houvesse um amanhã, para que eles não se acostumassem. Sabe por quê? Nós, o povo brasileiro, é muito fraco na fé, é muito fraco na presença, gente, porque a gente está acostumado, a gente vive só na mesma rotina. É quarta, domingo, 2 horinhas, mesmo tema, mesmo pregador, mesma coisa. E olha isso aqui, gente, a gente se acostumou. Agora quem anda sedento por Deus, assim como a corça anseia pelas águas, não importa quantas vezes você entre dentro do templo, cada dia vai ser um mergulho mais profundo. Porque para quem ama Deus e quem ama a presença, água no tornozelo é pouco, água nos seus joelhos é pouco, água na sua cintura é pouco, água nos seus lombos é pouco. Aí faz que nem Pedro: Senhor, não lava só os pés não, me dá logo um banho, Senhor, porque eu quero a presença, eu quero a presença. Coloque de pé agora, por favor. Coloque-se de pé. Tinha muita coisa ainda para ser dito, muita. Mas nós estamos em festa. Aleluia. Pregação você vai ter todos os dias até que o Senhor venha. Já vai ouvir muito eu gritando, eu pulando. Vai ouvir muito Breno cantando, as meninas pulando, as meninas dançando. Porque é muito. Só que eu quero te convidar para o espontâneo. Quero que você entre nesse momento de adoração. É mais do que uma euforia, gente.
de uma histeria espiritual, eu estou falando de algo verdadeiro, pois o Pai ainda está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai, em espírito e em verdade. Uns adoram só em verdade, só com o corpo, mas não é em espírito. Uns adoram com o espírito, mas está paradão, está quietão, deixa na minha, deixa aqui. Em espírito e em verdade. Para que adorar a Deus? Porque Deus me permitiu mais um ano. Para que adorar a Deus, pastor? Porque eu erro todos os dias, então eu tenho que ter um dia só para apresentar a Deus os meus pecados, as minhas falhabilidades. Para que adorar a Deus? E sabe o que a festa dos tabernáculos representa para o judeu? Posso contextualizar isso aqui para você? É isso aqui, praticamente é isso aqui. É olhar para o passado, de onde eles estavam, de onde Deus tirou eles e aonde Deus o havia colocado. Tirou do deserto, tirou da servidão e colocou onde? De volta ao lugar onde deveria estar, de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Festejar a festa do tabernáculo é olhar para trás, olhar de onde Deus te tirou, de onde Deus te pegou, aonde Ele te encontrou e aonde Ele te colocou hoje, o que Ele fez na tua vida hoje, aonde você chegou hoje. Por isso que você tem que adorar a Deus, irmão. Eu não tenho, sabe, isso me cansa tanto, isso me fadiga tanto. Sabe o que me cansa? Ficar toda hora, levanta a mão, abre a boca, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco alguém vai falar assim: deita. Por quê? Porque o povo não reage, o povo não participa, o povo não se envolve. Não, pastor, mas tem que ter uma palavra bem aplicada, tem que ter uma boa oratória, tem que ter uma voz ungida. Não, meu filho, quando eu prego, eu estou adorando a Deus, não é nada para você, eu estou te alimentando. Mas quando você adora, você está dizendo: Senhor, é assim, eu e você e eu e mais ninguém. Sabe o que está me cansando? Pessoas adorando, medindo umas às outras. Na festa dos tabernáculos, na cabana lá, não tem sacerdote no quintal lá dizendo o que fazer. Não tem levita que pega instrumento e vai lá tocar. Eles fazem tudo deles sem instrumentos. Alguns têm só qual o nome daquele mistério? Chofar. E pensa numa adoração. Você espera o quê? Não, se o pastor Bruno descer e me entregar umas 5 profecias, só se for profetada. Tu quer mais o quê? Prega-se Bíblia todo dia. Louva-se adoração a Deus aqui todos os dias. Você quer o quê? Não estamos mais em tempo de pedir. Tempo de pedir, gente, era lá no deserto. Senhor, estou com fome, estou com sede, preciso de roupa. É no deserto. Deus te tirou do deserto, colocou no lugar que Ele queria. Agora é retribuição, agora é adoração, agora é festa. Pastor, estou em crise, mas eu estou em festa. Estou em prova, mas estou em festa. Por quê? Porque eu sei que é momentâneo. A glória desse tempo não pode se comparar com aquilo que há de ser revelado em nós. Não se consumiu, e agora eu saio pelo dia me atraiu. Então eu queria que você saísse do seu lugar. Saia do seu lugar. Por favor, quebre a ética. Quebre a ética. Quebre a liturgia. E vamos adorar, irmão. Vem. Vamos se entregar, vamos. Isso. Pede licença para alguém. Vamos adorar. Quebre a liturgia. Se a regrinha desse dogma de que eu não posso pular, não posso gritar, não posso orar em línguas. Quem Deus constituiu como Deus aqui na terra? Adoração não é para o homem, adoração é para Deus.
rumo. Eu digo para você, tome cuidado, olha Deus, peça o rumo e vá para outro lugar, porque Deus não quer te perder, Deus não quer que você morra, Deus quer que você seja usado na sua presença. Então para com esse negócio, pastor, mas eu não sou mais o mesmo, quebra isso hoje. Pastor, faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não canto, faz tempo. Irmão, chega disso. Crente que anda despreparado. Agora tem que avisar um mês de antecedência para tudo, para cantar, para ensaiar, para pregar, para fazer. Você tem que estar pronto, meu irmão. Você tem que estar participativo. Você tem que se mover. Deus trabalha até hoje. E nós que somos filhos, temos que nos movimentar até hoje. Então, deixa eu te fazer um pedido e agora eu entrego o ministério de louvor. Eu não gosto de usar essa frase não, mas eu vou usar a frase do Breno. Quebra tudo. Quebra tudo. Vamos adorar. No bom sentido da palavra, vamos adorar, irmão. Chora. Quanto tempo tu não chora mais na presença? Quanto tempo, irmão, você não dá aquele soco no alto? Quanto tempo você não pula, não fala em línguas, não marcha no mistério? Quanto tempo faz, irmão? Estamos em festa. Não sou judeu, mas a Bíblia nos chama de